Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu estudei no Oswald, fui uma das primeiras turmas do Oswald, em 1981, 82. A gente começou lá a criar o Grêmio há muito tempo atrás. Então eu fico muito feliz de estar aqui e fico muito feliz de poder debater. Eu acho que o debate é importante por isso. É democrático, é plural e eu sempre falo, mais difícil do que conviver com quem concorda com a gente, com quem tem as mesmas ideias, é com quem não concorda, com quem tem ideias diferentes. Né? E é muito importante ter o respeito de todo mundo, né? E poder debater democraticamente. Então, me apresentando rapidamente, além do Detran, eu fui um dos criadores e coordenadores do Poupa Tempo durante 10 anos do governo do Estado. Eu estudei na GV, Administração Pública, fiz Ciências Sociais na USP, né? E trabalho há 26 anos na área pública. Acredito muito que a área pública pode e deve funcionar melhor. Né? Por isso que nós criamos o Poupa Tempo, que é para atender com qualidade, com respeito e fazer uma coisa, o serviço público devia ser em todo lugar nesse país, todo mundo sendo atendido igualmente, não importa se é rico ou se é pobre, se é vereador, se não é vereador, se é famoso ou não é famoso. É isso que eu acredito, isso que eu quero implantar nos serviços públicos municipais, ajudando o Executivo a melhorar a saúde, a educação. E quero ser vereador, principalmente, porque eu acredito que é possível ter uma representação melhor na Câmara Municipal, é possível ter vereadores que pensam a cidade, pensam principalmente pelas pessoas mais carentes, do leste da zona, né, do extremo da zona leste, do extremo da zona sul, uma cidade mais igual, uma cidade mais humana, uma cidade onde todos têm uma educação, como vocês têm aqui no Oswald, como eu tive no Vera, no Oswald, né, como no debate do Santa Cruz. Eu quero uma educação que todo mundo tenha acesso a essa educação. Que a educação possa ser algo que seja de qualidade, que seja inclusiva, que a gente possa debater, né, e parar com essa coisa de escola sem partido. Tem partido sim, sempre. Né? A gente discute as coisas, é bom discutir. Um debate é bom por isso. É lógico que a gente tem divergências, mas eu acho que mais importante de qualquer coisa é a gente começar a construir pontes e consensos de que sociedade a gente quer nesse país, o que a gente quer nessa cidade. Isso eu acredito bastante. E como vereador, você me diz quando estiver terminando o tempo, né? Tá, eu como vereador, eu acho que a gente pode fazer muita coisa. A gente pode, por exemplo, ajudar o Executivo a descentralizar a cidade. Não é mais possível ser uma cidade tão centralizada. As maiores cidades do mundo são cidades descentralizadas, para que os serviços, para que as decisões estejam perto do cidadão. É muito importante fortalecer os conselhos de representantes em cada região, fortalecer as subprefeituras, que nenhum prefeito fez. Aliás, o Suplicy sabe disso, nós estávamos juntos no governo da Luiza Erundina, lá atrás, e a gente propôs uma descentralização radical da cidade, que nunca foi feita. Né? Eu defendo isso. Vereador não pode ser despachante de luxo. O vereador precisa perder um pouco de poder para que as regiões, os conselhos funcionem melhor. Eu acredito muito nisso e vou trabalhar muito para que isso aconteça. Vou trabalhar também para que a gente desburocratize, né, os serviços públicos. Quanto mais burocracia, mais corrupção. Precisamos ter serviços eletrônicos para que as coisas funcionem bem. Né? E não é para ser moderninho, não. É para que a gente consiga fazer uma cidade mais humana, mais inclusiva, com menos corrupção. E é muito importante, sem sombra de dúvida, e Montoro já falava isso, participação e transparência. Isso é fundamental. Eu quero, se for eleito vereador na Câmara, muita transparência. Quanto mais transparência, menos coisa errada. Quanto mais transparência, melhor para a grande maioria da população. Acredito muito nisso, acredito muito que a gente pode fazer, de fato, uma cidade menos desigual, uma cidade mais humana e mais justa, principalmente para quem mais precisa, na saúde, na educação, na habitação e no transporte. É isso que eu acredito, eu espero que no debate a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Próxima candidata a fazer suas considerações iniciais, Marina Elou, da Rede. Bom dia! Meu nome é Marina, eu tenho 29 anos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu
gente está em campanha, minha primeira campanha, e todo mundo que está em campanha comigo nunca fez campanha, nunca esteve próximo da política institucional. E a gente está aprendendo muito nesse processo, e são os últimos 3 dias. E é, assim, insano, é uma loucura. Todo momento que você está dedicado a pedir voto, é o que você tem que fazer. E ontem a gente estava às 2 da manhã lá no comitê, acabando de organizar as coisas, e as pessoas falaram: Má, mas tem certeza que é o melhor momento de você ir na escola, com gente que não vota nesse dia? Não é melhor você ir para a rua e ficar pedindo voto? E eu falei: não. Porque tem uma coisa que a nossa campanha se propôs a fazer desde o começo, essa é uma campanha que aproxime as pessoas da política, aproxime as pessoas dos espaços de poder. E na escola é o lugar primeiro que a gente precisa começar isso. Então é uma decisão muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acredito muito nisso. A minha geração se afastou muito da política. Eu estudei em Escola Waldorf, não sei se todos vocês conhecem, Escola Troposópolis, na Steiner. Fundei o Grêmio lá, fui presidente do Grêmio, mas a gente não falava de política, a gente não tinha nenhuma conexão com o que estava acontecendo no Brasil. A gente discutia as coisas da escola mesmo. E hoje eu vejo que a minha geração não aprendeu na escola a diferença de um vereador, de um deputado, não teve a oportunidade que vocês estão tendo aqui, não discutiu o que é competência municipal, competência estadual, e a gente não sabe hoje essa diferença, a gente continua sem saber. Então uma das coisas que a nossa campanha se propôs desde o começo era fazer uma campanha pedagógica, então a gente faz vários vídeos no Facebook descomplicando a política, de coisas básicas que as pessoas não entendem, como funciona, por exemplo, coligação, como funciona a eleição proporcional, o que é quociente eleitoral, mas também fazer uma campanha e um mandato que aproxime as pessoas dos espaços de poder, que realmente diminua esse poder centralizado do político, do Vossa Excelência, né? Vossa Excelência não representa ninguém. Como a gente realmente faz um mandato próximo das pessoas, que todo mundo possa participar, utilizar a tecnologia da informação que hoje a gente tem de uma forma tão acessível, para que todo mundo possa dar opinião, ajudar a cobrar o executivo, ajudar a mostrar tudo que existe. Eu estou na Rede, que é um partido novo, que se coloca pela primeira vez nas eleições, que traz a sustentabilidade em pauta, que para mim é uma questão muito grande. Para mim é o desafio que a gente tem enquanto geração, enquanto contemporâneo. Como a gente pensa um novo modelo de desenvolvimento, sociedade, que leva em consideração, sim, a diminuição das desigualdades sociais, que a gente precisa avançar muito, mas como a gente pensa um novo modelo de prosperidade econômica, repensa o consumo, como a gente coloca o meio ambiente como parte ativa nessa equação. Eu acho que hoje as grandes discussões da tão estereotipada direita e esquerda, baseada em teorias do começo do século passado, não respondem os desafios que a gente tem para esse século, os desafios que a gente tem daqui para frente. E eu entendo que a gente tem que, sim, pensar e construir como vai ser esse novo modelo, como vai ser essa nova sociedade, como vai ser essa cidade sustentável que não existe ainda. E obrigada pelo tempo, porque que não existe ainda. Então, nesse processo de como aprender, como desenvolver isso, a Rede se propõe, sim, a ser um partido que traz isso na pauta, mas também traz na pauta como a gente democratiza a democracia, como a gente questiona a forma que os partidos hoje são compostos, que são uma reflexão, um reflexo da política que a gente vê na televisão. Então, como a gente pensa um partido diferente, que todo mundo tenha voz, que seja mais horizontal, que seja realmente, questione as formas que são feitas. Então, por exemplo, não tem presidente e vice-presidente, a gente tem porta-voz municipal, estadual e federal, sempre 2, um homem e uma mulher, um jovem e um jovem há mais tempo. A gente tem diversos mecanismos que ajudam a gente a tensionar a forma que a política é feita, e que todo mundo realmente possa participar. Então, isso eu acredito. Eu quero construir um mandato que aproxime as pessoas dos espaços de poder, com muita transparência, que ajude a trabalhar, sim, para a descentralização. Hoje, São Paulo é gigantesco e a gente não consegue, vai ser ingovernável, de um poder central de comando e controle. A gente precisa, sim, de um poder central de inteligência para as pontas. E a gente construa uma cidade mais sustentável. Pense na matriz energética da cidade, com maior acessibilidade. Eu trabalho nos últimos 5 anos na Natura, com inclusão de pessoas com deficiência, diversidade, equidade de gênero, empoderamento feminino. Como a gente começa a falar de raça e cor nos espaços de poder que não estão falados, como a gente fala LGBT, todos os temas, esses são minha carreira construída nisso. Então, como a gente também faz um mandato a serviço disso, e que valorize o empreendedorismo, que é a vocação da cidade de São Paulo, desde as startups de tecnologia até os micro e pequenos empresários. E que a gente fale mais de mulheres em cargos de poder.
próximo candidato, Eduardo Suplicy. Muito bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentá-los pela escolha dos meus parceiros aqui para esse debate, a Luísa Copietiers, tá certo? O Daniel Annenberg e a Marina Elu, ela que foi minha aluna na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, e o Daniel Annenberg também, ele, ademais de ser diretor do Detran, eu precisei ficar suspenso um período, levei a minha carta por causa das multas. Mas estou preocupado porque já recebi umas 4 multas de novo. E há pouco o Júlio, né? É Júlio seu nome? Que trabalha aqui há 31 anos, estava recordando dos tempos que meu filho João, que estudou aqui, né, no Oswald de Andrade, e eu algumas vezes estive aqui conversando com os alunos da época, e para mim é tão bom poder estar com vocês. E fico pensando no tempo que eu tinha a idade de vocês, e sobretudo quando, por exemplo, eu recebi de presente o livro da história de Galileu Galilei, fiquei entusiasmado com a busca da verdade. Depois eu fui assistir o filme da história de Nicolau Copérnico. Há um momento do filme em que a esposa e a filha perguntam: por que você fica tanto querendo dizer que a Terra não é o centro do universo, que ela é redonda? Você não vê que está incomodando a igreja, os homens do poder? É porque eu quero saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. E então eu até, justamente na idade de vocês, ao ler esses livros, me entusiasmei por querer estudar seriamente. Eu passei do nível mediano da classe para... Fui primeiro para o 6º lugar na classe no Colégio São Luís, que é todos pessoas extremamente estudiosas e tudo. Mas eu fico pensando de quão importante é vocês estarem sempre buscando a verdade, inclusive para alcançar a justiça. E ao longo de minha vida, desde eu resolvi ser professor para querer saber como, professor de economia, para saber como poderia estudar e saber quais os instrumentos de política econômica que poderiam elevar o grau de justiça na sociedade. E estudando tudo isso, eu gostaria de lhes falar das descobertas que eu tive ao longo desse tempo. Se quisermos construir um Brasil justo, solidário, fraterno, civilizado, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam unicamente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. Obviamente, cada um de nós ficamos contentes quando temos progresso, o progresso de nossos filhos. Eu fico muito contente quando o Eduardo, o João, o que estudou aqui, que também como supla é cantor e compositor, quando eles têm sucesso na sua vida. Mas eu também procuro transmitir a eles o quão importante é se levar em conta a busca da verdade, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, valores que são tão importantes se quisermos construir uma São Paulo justa, onde os direitos à cidadania sejam efetivamente para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Então, eu falarei mais a respeito disso, inclusive
de uma proposta que foi a que eu consegui ser aprovada no Senado, a renda básica de cidadania. Já é lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula há 12 anos, mas que será instituída por etapas, e poderei lhes falar mais a respeito em instante. Muito obrigado. Quero cumprimentar o professor Tarso Loureiro por conduzir tão bem este debate. Surpresa geral, saiu o nome Luísa Cobitas. 5 minutos, candidato, por favor. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer o convite que foi feito. Fico muito feliz de voltar aqui, cerca de um ano depois, né? Não sei quem estava aqui no ano passado. Agradecer, em nome do professor Tarso, toda a equipe do colégio pelo convite e pela promoção do debate, dos eventos que vem acontecendo aqui, né? Também fico muito feliz, muito grata de poder dividir esse espaço, esse debate com as pessoas que estão aqui, né? Essas candidaturas que acho que no horizonte tem interesses comuns, né? Mas nas questões estratégicas, práticas, enfim, as nuances vão aparecer, né? Mas eu fico muito feliz de poder discutir, né? A gente vive num momento histórico que é notável, né? Cresce a todo instante a repressão em termos de liberdade de expressão. A gente vê a institucionalidade sendo desrespeitada, inclusive pelos mais altos cargos da República, a começar por um presidente interino golpista, que merece um fora Temer, né, no mínimo, e a gente vê as instituições políticas, as instituições militares tomando, né, atitudes de violência sendo legitimadas pelos poderes públicos, né? Então, é um momento histórico de muita tensão, né? Como já foi dito aqui, de fato há uma polarização, pobre, mas há, né? E toda forma de debate é um enfrentamento a isso, né? Acho que nossa tarefa histórica agora é compreender o que está acontecendo, todo esse processo. A gente está no olho do furacão de um momento histórico muito importante, e compreender isso não é fácil. Eu ia marcar o tempo aqui, esqueci. Começou do zero. 2 minutos e 38. 2 minutos? Como vocês sabem, eu sou professora de filosofia, né? Sou candidata pelo PSOL, o partido que, junto com Rede, mas o partido que encabeçou o pedido de cassação do Cunha, né? E eu acho que é importante marcar aqui uma posição diferente, que eu tenho, além de posições políticas, acredito que sejam muito nítidas, segmentos da sociedade que me movem profundamente, né? Que me trazem aqui no espaço onde eu estou. Tá? Eu também sou fruto de uma série de mobilizações de pessoas no movimento LGBT, especialmente no movimento feminista, né? No movimento de pessoas transexuais e de lésbicas, né? E esse é um público que, para mim, é um público central, especialmente da população travesti, de pessoas transexuais, que vem sofre historicamente, e com a crise que a gente vive, não é a que mais sofre violência. A população de rua vem aumentando, não é? As condições das pessoas transexuais, que já são as piores, são as primeiras a serem mandadas para a rua pela família, pelas escolas, não conseguem emprego, não é? Portanto, quando a gente olha para a situação atual e olha para a Câmara Municipal, que de 55 cadeiras, 50 são ocupadas por homens, né? E das 5 mulheres, 4 são conservadoras,
a gente vê que há um problema de representatividade imenso, né, na instituição política, assim como os próprios partidos vivem uma crise de representatividade, não só aqui no Brasil, isso lá fora também. É um momento de crise dessa democracia que a gente vive e da nossa, que é uma democracia jabuticaba, né? Bem complicada e muito específica. Então, a ideia é que a gente possa refazer a política, refazer o papel de um gabinete, de um mandato, né? De modo a tornar os movimentos sociais, as pessoas que não estão organizadas em partidos, estimular a formação de coletivos para que ocupem o espaço público da política institucional e a gente possa inverter a lógica das demandas, tanto específicas como as demandas, né, dentro de um projeto político de mudança de cidade. Obrigado. Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou, na medida do possível, tentar agrupar algumas delas para fazer com que o máximo possível de questões sejam contempladas. Conforme eu falei agora, a gente começa uma rodada de perguntas temáticas. A primeira que eu consegui fazer isso aqui é uma pergunta relativa à educação. Eu vou tomar liberdade aqui, eu estou achando 1 minuto e meio muito apertado, ainda mais que é uma pergunta difícil, eu vou tomar liberdade de mudar para 2 minutos a resposta de cada candidato. Eu peço desculpa aí ao pessoal do Grêmio de atropelar. Bom, a pergunta sobre educação, ela é uma pergunta, na verdade, em âmbito nacional e não em âmbito municipal, mas eu acho que é uma discussão bem importante da gente ter, ainda mais nesse fórum aqui. Então, vou reestruturar as perguntas da seguinte forma. Como que cada candidato pensam as 2 grandes questões que estão sendo colocadas aí para a educação brasileira, tanto pela mídia quanto pelos próprios legisladores e pelo governo executivo, que é o projeto Escola Sem Partido e essa MP que acabou de sair de reestruturação do ensino médio. O que vocês pensam que elas oferecem de pontos positivos, se oferecem algum, o que elas oferecem de pontos negativos e o que a gente poderia fazer nesse âmbito para tentar melhorar a qualidade da educação, que afinal de contas é certamente uma preocupação de qualquer cidadão brasileiro. Eu vou sortear aqui a ordem das respostas. Primeiro a responder, Eduardo Suplicy, 2 minutos, candidato. Olha, nós estamos dando um exemplo aqui de como vocês, estudantes do ensino médio, conversarmos sobre política e o que envolve partidos. Que coisa mais saudável. O que é a política? Aristóteles disse em política que ela é a ciência do bem comum, de como alcançar uma vida justa para todos. Então, que bom que nós estejamos aqui falando de como alcançar uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Será que não poderíamos estar falando, cada um de nós aqui, representantes de diferentes partidos, a respeito disso? Se o professor Darcy Loureiro, será que não poderia chegar na aula e falar, olha, nós temos no Brasil pessoas que precisam representar o povo, como ele falou no começo, expressar os sentimentos da população a respeito de assuntos que envolvem a vida política e os partidos políticos. E esta medida provisória é um absurdo que tenha sido definida sem o devido debate com todas as entidades de docentes, de todas as entidades estudantis. Algo tão... O próprio presidente Michel Temer já começou a modificá-la. É uma coisa simplesmente incompreensível. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, que diz que o afastamento da presidenta Dilma foi um tropeço da democracia, observando, portanto, que algo de errado houve naquele procedimento, também criticou severamente que a medida sobre o ensino médio tenha sido apresentada como medida provisória.
Próximo candidato, Daniel Annemberg, PSDB. Bom, eu já falei um pouco da escola sem partido, totalmente contra. Eu acho um absurdo deixar de ensinar filosofia, sociologia ou qualquer uma dessas coisas. Quem pensou essas medidas, esses projetos de leis, realmente é algo para esquecer. Enfim, e os nossos deputados, infelizmente, levam isso a sério. Eu tenho uma questão, eu tenho certeza que o Suplicy concorda. Os meus pais estudaram em escola pública, isso há 50, 60 anos atrás, lá no Fernão Dias. Tenho certeza que o Suplicy também. E eles entraram, meu pai entrou no ITA, em engenharia, minha mãe entrou na ECA. E o que aconteceu com a educação pública nesse país nos últimos 50 anos? É isso que muitas vezes me pergunto, para saber que absurdo que a gente chegou num momento em que a educação pública, né, a educação principalmente, que está mais inclusiva, tem muita mais gente na escola, mas infelizmente eu penso a educação de uma forma muito mais ampla. Eu acho que a educação não é só aprender na sala de aula. A educação precisa ter a questão da cultura, do lazer, do esporte. Infelizmente não tem isso, a gente tem que agregar os games hoje. Hoje as crianças querem e precisam, usam lá, os meus filhos usam os games. Por que não fazer disso também um passo para ter uma educação melhor? Que lógico, precisa pagar melhor os professores, precisa capacitar melhor os professores, precisa ter mais qualidade, mais infraestrutura na escola. Mas eu me pergunto, o que está acontecendo? O que aconteceu com a nossa educação? E eu acho que o debate é muito importante. Eu, como presidente do DETRAN, levei, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, que foi o secretário municipal de educação, depois do Paulo Freire, na gestão da Luísa Erundina, para falar com os funcionários, o Roberto da Mata, para polemizar, para discutir, para debater. É importante que as pessoas debatam, não só nas salas de aula, mas em todos os lugares. Isso vai formando, isso vai fazendo com que tenha um caldo de cultura para que as pessoas possam participar mais. Eu acredito muito nisso. Obrigado. Bom, são duas aberrações, né? Primeiro... Bom, então, né, a primeira aberração, a escola sem partido. Tem um videozinho na internet que fala um pouco dela. Isso aí é uma construção que vem de fora, dos anos 90, né, Itália, Vaticano, e vem se espalhando. E aqui foi apropriado, foi, né, daquela maneira bem picareta, tá? Até porque escola sem partido, nesses modos que eles falam, já existe nos colégios atuais, né? Especialmente nas escolas particulares, onde os professores sofrem muito assédio pelo que dizem, né? Acho que vocês estão percebendo isso, né? Bom, a segunda coisa, a medida provisória, é uma outra aberração, porque está num regime, num governo que é ilegítimo. É tão ilegítimo, a gente toda semana está vendo práticas muitas vezes ilegais, né, respeitando a própria Constituição. Por isso que eu fico preocupada, Suplicy, quando o senhor fala de mandar uma carta, eles rasgam a Constituição na cara dura, assim, já assumiu que retirou uma presidenta porque o Legislativo não tinha interesse no projeto político da Dilma, né? Ou seja, era aplicar a ponte para o futuro, que é um abismo esse futuro que eles estão propondo, né? Educação, gente, no campo do município, uma coisa que eu quero fazer, que é fundamental, que eu acho que é estrutural para a gente pensar a cidade, o funcionamento da cidade, é mudar o horário de entrada de sala de aula. É chamar um grande debate na sociedade para a gente mudar para as 8h30, 9 da manhã. Isso aí é uma coisa tão óbvia, vocês que estudam, as professoras, os professores, todo mundo sabe que isso não funciona. E para que isso possa, para esse debate poder avançar, a gente tem que associar a ideia, a bandeira do passe livre, porque transporte é um direito, a pessoa que sai para a escola tem que ter direito ao transporte, para a saúde, para ter acesso à saúde tem que ter transporte, né? E a educação que a gente tem aí, o modelo educacional, ele é falido. A gente tem que repensar completamente, não só a inclusão ou retirada de matérias, mas a própria estrutura de conhecimento que é ensinado aí, que é voltado para ranqueamentos vestibulares, que é outra aberração que tem que acabar. Marina, 2 minutos. Considerações. Não, amei.
É um absurdo entrar em escolas. Mas quando a gente fala, acho que da MP não tem nem como começar a discutir o mérito se a gente não fala da forma. E não dá pra gente regulamentar uma coisa tão importante, falar do futuro de tantas pessoas por meio de medida provisória. Então, acho que acabar aí a discussão e a gente tem que sim fazer um enfrentamento à forma para a qual a gente está colocando um tema fundamental na discussão da educação do país. Em relação à escola sem partido, bom, primeiro que acontece muitas vezes, eu estou indo em vários debates na USP e o reitor da USP proibiu todos os DAs e todos os CAs de fazerem debates para vereador ou para prefeito nas dependências da universidade. Então, a gente fez todos os debates no vão livre. Então, a gente estava na USP Leste, todos os auditórios e salas vazios, 8 graus, 9 da noite, um corredor de vento horroroso, e a gente no chão, assim, na sala, no corredor, fazendo debate, porque o reitor proibiu. Isso já é uma forma da gente se afastar ainda mais da política. E aí que eu acho que é o grande ponto. A gente precisa, sim, utilizar todas as formas de educação para se aproximar da política, para entender mais, e é fundamental. O projeto é horroroso, é muito mal escrito, eu também entendo que a gente precisa começar a ler mais leis, aprender como funciona, é muito mal escrito, é muito ruim mesmo. E quando a gente fala disso, é fundamental a gente entender a importância do voto no legislativo, porque quem vai regulamentar a escola sem partido são as câmaras estaduais e muitas vezes municipais. Quando a gente fala do Plano Municipal da Educação, que a gente acabou de passar e deixou passar sem a questão de gênero nas escolas, era uma grande oportunidade que a gente tinha aqui em São Paulo de colocar a questão da educação de gênero nas escolas, e a gente aprovou o Plano Municipal da Educação sem a questão de gênero. Então, de novo, é fundamental a gente ter mais representatividade e melhor qualidade no nosso voto no legislativo. Obrigado.